Gosto muito que diz o seguinte: certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Sabe o que significa isso? A gente ter certeza de que as pessoas que conviveram conosco ficaram um pouquinho melhores porque conviveram conosco. O mundo ficou um pouquinho melhor porque eu existi. Eu fiquei um pouco melhor porque existi, ou seja, a minha vida fez diferença, somou, eu não vivi em vão. É aquela história do graças a você, das coisas mais gratificantes do mundo de se ouvir, né? Graças a você, superei tal problema, graças a você. Filosofia, autoconhecimento, inteligência emocional, devia estar tudo para crianças a partir dos 4, 5 anos? Eu acho que essa é uma idade muito propícia. Acho mesmo que isso deveria ser um estágio prévio antes de você começar a passar conteúdo. Uma vez me disseram, não sei se isso é verdade, que uma criança, por exemplo, no Canadá, até uma certa idade ela não viu nada de conteúdo. Ela trabalha só com esses elementos morais. Ou seja, seria atrasada em relação a uma criança brasileira, que vê conteúdo desde o momento que pisa lá dentro. Sim. Eles teriam todo um estágio de formação. Não sei se é real, não conheço profundamente, mas acho a ideia ótima. Mas um conteúdo também que é rapidamente esquecido, né? A escola ensina a decorar, aplicar, decorar, aplicar, decorar, aplicar, Isso. E depois de aplicado, aquilo é totalmente esquecido. Falta talvez essa primeira base de capacidade de olhar para dentro, para o outro, de se perceber, né, numa consciência mais coletiva e se perceber como uma parte desse todo, né? E mais uma coisa que você percebe aí, mais uma das coisas bizarras do nosso tempo atual. Conhecimento é meio, não é fim em si também. Para que eu quero conhecimento? Para passar no vestibular, para ter um emprego que vai pagar bem. Para que eu quero conhecimento? Para passar numa entrevista de emprego para ganhar bem. Ou seja, o conhecimento em si é um estorvo. Se eu pudesse entrar nessa vaga sem precisar dele, tanto melhor. Agora você imagina que homo sapiens é esse que considera o conhecimento como um estorvo? Ou seja, as coisas mais fundamentais da vida acabam ficando de lado. Conhecimento é um fim em si, nós estamos aqui para isso. É assim que crescemos. E até isso foi distorcido na nossa mentalidade. É o dolce far niente, que é a felicidade, nada mais. Exatamente. Professora, se ela pudesse olhar ali para Lucinha Helena Galvão, pouquinhos anos, hein? Pudesse dizer algumas coisinhas para ela, que conselhos que seriam bons para deixar para ela agora? É difícil eleger um conselho que seria bom. Mas uma das coisas que eu pediria com certeza é dedique um tempo para a vida interior. Reflita mais junto com você mesmo. Dedique um tempo maior a descobrir quem você é. Com certeza. Para não ficarmos nessa correria alienante sem ter um tempo de diálogo interno. Um tempo de descobrir, na verdade, o que foi que você veio fazer aqui. A gente deveria, de alguma maneira, começar a ensinar isso já para as crianças. 34 anos dando aula, 8 livros publicados. Qual desses 8 livros, professora, você acha que sim, seu preferido? Dos que eu tenho agora, eu gosto bastante da lógica e da inteligência da vida. São crônicas. E essas crônicas, quem lê fica bem próximo de mim, né, da minha maneira de ver o mundo. Eu acho que, não é que seja melhor, eu acho que talvez seja o que melhor comunica aquilo que eu sou e aquilo que eu pretendo. Tem muito de você ali? Com certeza, tem muitos momentos da minha vida. Assim como de poesias também, que é um instante de um tempo interior, também tem muito de mim. Tá? Com linguagens diferentes. Hoje a poesia já existe um certo rechaço, né? Estamos numa época que não valoriza muito a poesia. A lógica e a inteligência da vida são crônicas, então é uma leitura mais fácil. E o prazer de ver tantos alunos tendo esse caminho, fazendo esse caminho de reflexão através das aulas e palestras da professora. Com certeza. Existe uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Sabe o que significa isso? A gente ter certeza de que as pessoas que conviveram conosco ficaram um pouquinho melhores porque conviveram conosco. O mundo ficou um pouquinho melhor porque eu existi. Eu fiquei um pouco melhor porque existi. Ou seja, a minha vida fez diferença, somou, eu não vivi em vão. É aquela história do graças a você, das coisas mais gratificantes do mundo de se ouvir, né? Graças a você, superei tal problema, graças a você, venci tal dificuldade. É uma das coisas mais maravilhosas de se ouvir. Nós temos que, existe dentro de nós essa necessidade de ser fator de soma, fazer diferença, não viver em vão.
Quanto mais a gente se coloca no mundo, nas coisas que fazemos, nos lugares onde estamos, mais a gente tem possibilidade de que esse nosso conteúdo, que é único e irrepetível, cada um de nós tem a sua mensagem a dar ao mundo, faça de fato diferença. Some, tá? E qual dica você daria para uma pessoa que está querendo realmente encontrar essa chama, essa capacidade de transformar a vida das outras pessoas? Em primeiro lugar, procure encontrar dentro de si um sentido e seja coerente com ele. Sempre coerente. É uma coisa engraçada que também temos nos dias atuais. Nós temos uma identidade, além de superficial, ela é fragmentada. Aquela pessoa que é um no trabalho, é outro dentro de casa, fica morrendo de medo que os colegas de trabalho encontrem com ele no clube no final de semana, porque não o reconhecem, ele é outro. É uma identidade toda fragmentada. Das coisas que nos dá consistência e coerência. Encontro dentro de mim os princípios, os valores nos quais eu acredito que justificam a minha vida e sou coerente com eles. Isso necessariamente vai fazer com que vá aflorando os nossos poderes latentes e nós nos tornamos referencial. Que é uma das coisas que mais se precisa. Referencial. Alguém que leve a vida de uma maneira diferente, porque prova que isso é possível. No menu de opções da humanidade tem que haver uma pessoa, pelo menos uma, que leve a vida de uma maneira diferente. Isso é um referencial de uma forma diferente de viver. E o mundo necessita muito disso. E você acha que tem a ver com a idade? Os jovens conseguem achar seu lugar no mundo? Ou com a idade vem a sabedoria e com a sabedoria a gente encontra o nosso lugar do mundo? Eu acho que não tem muita relação com a idade. Depois de tantos anos dando aula, eu já encontrei jovens muito maduros, já encontrei pessoas idosas muito imaturas, e vice-versa, eu já encontrei idosos muito maduros. Parece que a maturidade não tem nada a ver com uma velocidade externa do corpo. O corpo cumpre uma velocidade padrão ditada pela natureza. A velocidade interna é outra, obedece a outras leis, a outro mundo. Então você pode encontrar pessoas maduras em qualquer idade e imaturas em qualquer idade também. E isso é incrível. Eu considero que uma pessoa madura, tenha ela 70 e tantos anos, 80 anos, seja quanto for, 5 anos de vida de uma pessoa madura no mundo presta um serviço maior à humanidade do que uma pessoa imatura que ainda vai viver 50. Portanto, não tem uma idade extrema, agora não dá mais. Não, tem 5 anos de vida pela frente. Se você está consciente, maduro, você faz mais do que quem tem 50, porque você sabe o que fazer, sabe atender a necessidade do mundo. Isso é fundamental. Para terminar, eu queria perguntar o que é felicidade para a professora? Bom, existem muitas definições de felicidade, né? E eu uso aquela que eu citei com vocês no início da nossa conversa, que a felicidade é quando as necessidades da natureza se realizam através de nós. Ou seja, quando nós somos agentes de algo maior do que nós. Não vivemos por uma mera sobrevivência prazerosa. Vivemos para realizar um propósito que não é só nosso, é da natureza. Vivemos para ser fator de soma. Para mim, pelo menos dentro da minha perspectiva nesse momento, porque a gente está sempre crescendo, né? Me parece uma coisa boa porque é assim. Cada vez que eu realizo algo que é maior do que eu, que não serve só a mim, eu sinto uma sensação do dever cumprido, uma paz, durmo o sono dos justos, que para mim é a felicidade humana. Estou quites com céus e terra. Lembra um pouco a definição de Epíteto, também um filósofo estoico, que é muito bonita. Ele diz que a felicidade é o desempenho constante, permanente de atos de valor. Dinâmico, constante e permanente de atos de valor. Ou seja, você se realiza pelo que você é nesse momento. O que é o ser humano na sua essência? Pergunta complicada, né? Para alguém responder isso aí de maneira realmente verdadeira, ele teria que ter encontrado a sua essência. O máximo que eu posso fazer é uma, digamos assim, apreciação a partir do que eu vejo até esse momento. E o que eu considero é que todos os seres na natureza têm um sentido, um propósito, atendem a alguma necessidade. É uma correspondência. O mundo atende às necessidades dos seres e os seres atendem às necessidades do mundo. Essa paisagem linda que você tem atrás de você são uma série de plantas, árvores, flores, que devem atender a alguma necessidade no mundo. Eu costumo dizer que, em termos gerais, o mundo vegetal tem um grande trabalho, é a base da cadeia alimentar, né?
faz todas as trocas gasosas com o meio, faz fotossíntese, ou seja, há uma expectativa em relação ao mundo vegetal. Há algo que eles recebem do meio e há muito que eles dão ao meio. Então a gente poderia dizer, o ideal do mundo vegetal é fazer essas trocas, é sintetizar o próprio alimento, é viabilizar a partir de si toda a cadeia alimentar. Eu acredito que alguma coisa também se pode esperar dos animais e alguma coisa se pode esperar particularmente do ser humano. Se a gente parar para apreciar um pouco o que disseram grandes filósofos, tanto do Ocidente quanto pensadores do Oriente, porque hoje não se considera muito o Oriente como filosofia, né? Que é algo que eu não concordo, mas vá lá, grandes pensadores do Oriente sempre colocaram que o ser humano ele tem um aporte a dar ao mundo, assim como as plantas fazem a sua fotossíntese. E o aporte do ser humano seria valores, virtudes e sabedoria. Porque você há de convir que as plantas fazem fotossíntese, os animais exercem seus instintos de sobrevivência, de perpetuação da espécie, tudo faz o que deve fazer. Se o homem não busca valores, virtudes e sabedoria, ele destrói isso tudo. Porque a capacidade que ele tem de interagir com o meio pode ser tão construtiva quanto destrutiva. Nós hemos de convir que nos últimos tempos tem sido mais o segundo caso, né? Então, se o ser humano não busca aquilo que lhe compete, aquilo que lhe corresponde, que são valores, virtudes, sabedoria, ele é um predador, ele sai destruindo tudo. Quando ele busca esses valores, aí sim ele tem um aporte a dar ao mundo, que ele encontra o seu lugar harmoniosamente e a sua presença no mundo harmoniza todas as coisas. Ajuda, através da sua inteligência, através do seu potencial mental, ajuda todas as coisas a entrarem em fluxo, a entrarem em harmonia. Então imagino como se a evolução humana fosse uma grande pirâmide, que lá no alto você tem esses valores, essas virtudes e essa sabedoria, que seriam um foco único, um referencial único para toda a humanidade. Você tem coisas que são, digamos assim, meios. Você pode subir através de determinados ofícios, através de determinadas artes, mas o fim é sempre esse, o ideal humano, valores, virtudes e sabedoria. Dentro da filosofia fala-se do bem, do belo, do justo, do verdadeiro, mas nós podemos conceber, como dizia Platão, que a ideia do bem, a bondade, seria a virtude de onde todas as demais emanam. Então você poderia dizer que a ideia do bem, ao tocar uma situação de conflito, se converte em justiça. Ao tocar uma situação de carência, se converte em amor. Mas no final das contas é sempre esse espírito que Confúcio chamava de benevolência, né? É a ideia do bem, aquilo que contribui para que todas as coisas vão em direção ao destino que lhes corresponde, da melhor maneira possível. Então, Immanuel Kant ele tem uma ideia interessante em relação a isso, que ele diz que a única virtude que é incondicionalmente boa é a boa vontade, que é exatamente a vontade de chegar ao bem, porque qualquer outra virtude pode ser utilizada para o mal ou para o bem. Por exemplo, nós podemos dizer que a organização é uma virtude, não podemos? Sim. E traz grandes benefícios, inclusive. Mas quando você pega o crime organizado, ele se torna mais potente como crime ao ser organizado do que se fosse desorganizado. A lealdade é uma grande virtude, mas a lealdade utilizada pela máfia torna a máfia mais potente do que se houvesse deslealdade lá dentro. E por aí vai. Então, com exceção da boa vontade, todas as outras virtudes podem ser utilizadas tanto para bem quanto para mal. E utilizadas para mal potencializam esse elemento para o qual elas estão trabalhando. Porque as virtudes têm essa função. Elas sempre potencializam. O homem é do tamanho do rastro que ele deixa neste mundo? Sim, eu poderia dizer, sintetizando de uma maneira mais, digamos, filosófica, que o homem é do tamanho da sua generosidade, né? É do tamanho daquilo que ele entrega, que é o contrário do que nós pensamos hoje para atribuir valor dentro da sociedade. Nós consideramos que o homem é do tamanho daquilo que ele retém, ou seja, a quantidade de coisas que ele possui. Se o homem precisasse possuir coisas para ter valor, o valor seria das coisas e não dele. O homem é muito mais do tamanho daquilo que ele entrega do que do tamanho daquilo que ele retém. Ou seja, ele deixa um rastro no mundo daquilo que ele foi capaz de entregar, da diferença que ele fez, do quanto ele deixou o mundo melhor do que aquele que ele encontrou. O que é a consciência? Quando a pessoa fala assim, eu tenho consciência disso. Consciência é o tipo do tema complexo, inclusive para a ciência, né? Que anda buscando esse significado há muito tempo. E aí dentro da filosofia, para falar de consciência, eu precisaria de usar um pouco de espiritualidade, se vocês me permitem, porque é muito difícil defini-la de outra forma.
Segundo tradições, mais uma vez, segundo tradições orientais, que muitas vezes não são consideradas filosofia, mas que eu as considero, dizem que o homem é uma mistura de essência com aparência, uma combinação desses dois mundos. Essa essência seria espiritual, seria do mundo das ideias de Platão, do mundo metafísico, e a aparência seria material, desse mundo concreto no qual vivemos. Dizem que essa junção, que é essa essência espiritual com essa aparência material, o espírito não pode propriamente mergulhar dentro da matéria, porque não é da natureza dele. Ele não pode se mesclar com a matéria. Então ele se une à matéria como se ele se conjugasse com ela sem se mesclar. E ao se conjugar com a matéria, ele manda algo dele para dentro da matéria, para conhecê-la em todos os seus níveis, do mais concreto até o mais sutil. Então é como se ele mandasse o seu olho para dentro da matéria. E esse olho do ser, esse olho do espírito, é a consciência. Imaginem vocês um exemplo que sempre uso em sala de aula para que isso fique um pouco mais claro. O barquinho do Jacques Cousteau, que está lá no alto das águas. Mas o Jacques Cousteau, com seu calypso, tinha mania de fazer prospecção submarina, não é isso? Então ele mandava uma câmera submarina, porque dependendo da profundidade, a pressão submarina é muito alta para você mandar um mergulhador. Então ele mandava um cabo com uma câmera submarina. Digamos que ela faça uma viagem para, 6.000 metros de profundidade, que é muito profundo, né? É quase um dos níveis mais profundos do oceano. E ele filma tudo que existe nesse nível de profundidade e manda as imagens para o barquinho que está lá em cima, para o computador do barquinho que está lá em cima. E ele vai registrando essas imagens. Depois ele sobe para 5.000 metros e vai fazendo a mesma operação. 4.000 metros, 3.000 metros, até estar prestes a aflorar nas águas. Ele vai mandando imagens de todos esses níveis submarinos para a câmera que está lá em cima no barco. Então, como se você imaginasse que essa câmera é exatamente a nossa consciência, que mergulha na matéria desde o mais profundo, do mais denso, do mais material, e vai mandando imagens para essa memória do ser. Tá? Vai atesourando imagens para essa memória do ser. A manifestação do universo, segundo essas tradições indianas, tibetanas, seria exatamente para que o ser adquirisse consciência do mundo material. Então ele vai recolhendo essas experiências e gravando lá na sua memória, na sua essência. Quando ele grava toda essa imagem, toda essa memória do plano material, ele volta a se reabsorver na unidade e depois no zero, e o universo chega ao seu final. O universo seria, como Pitágoras diria, né? Tudo sai do zero e vem para o 1, e no final da década tudo chega ao 10, ou seja, ao 1 e ao 0 novamente. Tá? E o universo manifesta para recolher graus de consciência cada vez mais elevados. A consciência seria então o olho do ser que mergulha na matéria. O atributo da consciência é perceptividade. Ela desce à matéria para percebê-la e mandar a essência dessa experiência para o plano espiritual, para a memória do plano espiritual. Que aí há várias denominações no Oriente sobre o que seria essa memória. A ideia é que a consciência seja elevada, que nós tenhamos vindo ao mundo exatamente para subir o próximo degrau. O senso da existência humana seria chegarmos aqui num nível de consciência e sairmos num nível ainda que um pouquinho maior. Ou seja, que nós cresçamos pelo fato de termos vindo ao mundo e que permitamos que através de nós o mundo também cresça um pouquinho, as pessoas à nossa volta também cresçam um pouquinho. Ou seja, ser fator de soma, fazer diferença para o mundo e para nós mesmos. Isso seria a essência da vida. Eu acredito que entender só isso já faria uma grande diferença na vida do homem. Nós viemos aqui para crescer, para expandir consciência. Não viemos simplesmente para curtir, simplesmente para desfrutar de prazeres. Todas essas coisas são elementos que surgem no meio do caminho, mas a finalidade da vida seria ampliar a nossa consciência. Imagine você se a gente enfrentasse as adversidades com essa percepção, com essa certeza. Você enfrentaria as adversidades dizendo que eu só saia do outro lado maior do que eu entrei. E cada dificuldade te permitiria expandir um pouco mais. Ou seja, a vida seria bem diferente. Porque quando você quer chegar em algum lugar, você sente onde você está limitado. Quem não quer chegar a lugar nenhum não se sente limitado, não checou os seus limites, não é isso? Você sente que tem limites quando checa. Eu sempre digo para que as pessoas façam um exercício um pouco duro, mas deve ser feito com seriedade. Colocar a sua consciência no último momento da sua vida e pensar que tipo de ser humano você quer ser aí. Esse é o teu sentido de vida, é o grande propósito da tua vida. A tua vida inteira, como qualquer processo produtivo, é para gerar um resultado. O ser humano que você quer ter construído nesse momento
que é o resultado de todo o teu processo de vida. Como é esse ser humano? Quando você olhar para trás, quer ter deixado que tipo de rastro no mundo? Isso é o produto final da tua vida, é isso que eu quero ser. Quero ter tais possibilidades, tais valores, tais virtudes. Eu quero ser esse ser humano. A partir do momento que você estabelece isso, você agora, no momento presente, começa a caminhar nessa direção. E ao caminhar e sentir alguma dificuldade, significa que você esbarrou com seus limites. Os limites são para ser detectados e superados. Então, se eu penso e visualizo claramente o ser humano que eu quero ser, é preciso usar da imaginação aí e vê-lo como se ele estivesse diante de você. Esse é o ser humano que eu quero ser. Quando eu tento me aproximar dele, o que é que mais me impede nesse momento? Há uma tendência muito grande à vaidade. Eu quero sempre projetar o meu nome. Isso para mim é mais importante do que crescer, é as pessoas perceberem que eu cresci. Bom, então é isso, é vaidade. A competitividade, eu quero sempre me sentir superior a alguém. Se eu não me sentir superior a alguém, eu me sinto sem motivação. Então, você encontrou a competitividade. Você tem que sentir o que te impede de pisar no próximo degrau. E aí você vai saber qual é o limite que você tem que confrontar nesse momento. Aquilo que me impede de ter a energia necessária para colocar o pé no próximo degrau. O próximo degrau que me aproxima desse modelo. Eu sei onde eu quero chegar e agora eu vejo qual é a dificuldade para chegar na próxima etapa.